Olá a todos e todas! Esse vídeo é o segundo da série que nós já inauguramos, que se chama Arquitetura do Caos. Hoje a gente retoma a nossa articulação entre comunicação de massa na grande rede e mídias alternativas com a noção de conflito híbrido, indireto, guerra híbrida. A gente já viu que o elo dessa articulação, a instrumentalização e o uso de artefatos semióticos como armas comunicacionais na aplicação de operações psicológicas que visam demover governos, forjando desestabilização política e influenciando também eleições. Hoje a gente vai falar um pouco de um sujeito chamado Edward Bernays, que desenvolveu teorias e práticas que se encontram na gênese das estratégias de abordagem indireta com o uso de operações psicológicas e de influência. O Edward Bernays pensou essas práticas antes mesmo do marco do fim da Segunda Grande Guerra, que foi quando os Estados Unidos da América, onde ele morava, efetivamente veio pavimentando uma postura estruturalmente imperialista, com centenas de bases militares sendo construídas ao longo dos anos, espalhadas pelo planeta, tal como uma polícia do mundo. Ok, e quem foi Edward Bernays? Bom, Bernays nasceu em 1891, viveu até o ano de 1995, 104 anos. Morou quase que a vida inteira nos Estados Unidos da América. Ele, com 8 anos de idade, saiu de Viena, para morar nos Estados Unidos com a família. Ele era sobrinho, pela parte materna, do Sigmund Freud, criador da psicanálise, médico vieniense, e pela parte paterna ele era sobrinho do Jacob Bernays, filólogo que influenciou Nietzsche bastante, e também ao Freud e ao Breuer no início da elaboração da psicanálise, quando ambos ainda tratavam e procuravam se aprofundar na noção de catarse, que o Jacob Bernays conhecia muito bem. Isso, pelo menos nessa linhagem familiar, fez do Edward Bernays alguém que conhecia linguagem e tinha noções sobre o estudo dos afetos e, pela parte do Freud, conceitos da psicanálise como desejo inconsciente e as suas relações com a estrutura de linguagem. Pois bem, eu vou fazer alusão a 4 passagens, 4 trabalhos práticos baseados nas construções teóricas do Edward Bernays, que vão ilustrar bem o seu grande conceito, que hoje em dia ainda é muito caro aos estrategistas de guerra híbrida, de guerra de quarta geração, que usa as redes e internet. Que conceito é esse? É a fabricação de consenso, ou fabricação ou engenharia de consentimento. Como é que isso se dava? O Edward Bernays era um grande estudioso, não só da obra do tio Freud, como do Walter Lippmann, Gustave Le Bon, Psicologia das Massas e tal. E ele escreveu 2 grandes livros voltados para a área da publicidade. Ele é considerado o pai das relações públicas. Um dos livros chama-se Cristalizando a Opinião Pública e o outro Propaganda, como manipular as opiniões na democracia. Para vocês terem uma ideia de como funcionava as elaborações sobre comunicação e artefatos de linguagem de mídia sobre a ótica do Edward Bernays, eu começo contando um episódio relacionado ao início do século passado, aonde ele foi contratado por uma firma americana chamada American Tobacco Company, uma firma de cigarro, para fazer propaganda de cigarro voltada para o público feminino. As mulheres eram proibidas, era mal visto mulher fumar. Além disso, as mulheres não podiam votar naquela época. Isso era ano de 1919 para 20. Nesse período. Pois bem, no ano de 29, numa parada, num desfile de Páscoa que haveria em Nova York, já contratado por essa firma de cigarros, o Bernays elaborou a seguinte situação. Ele contactou previamente jornalistas, pessoal da mídia, fotógrafos, e também se acertou com moças jovens para que no momento exato do desfile
elas sacassem das suas roupas, estavam guardados, cigarros, acendessem diante dos flashes dos fotógrafos para fazer daquilo um fato midiático. E conseguiu, né? Os jornais todos viralizaram, tal como se fosse um meme da época, a seguinte cena: as moças sendo fotografadas com a seguinte mensagem: as jovens brilhando, segurando as suas tochas da liberdade. A propaganda foi um sucesso e realmente esse público consumidor de tabaco foi conquistado, né? Um segundo caso muito parecido com esse, de êxito, foi da empresa de bacon da área alimentícia chamada Beech Nuts, que contratou o Edward Bernays também para ele preparar uma propaganda, né, forjar uma situação midiática para vender o bacon. O que ele fez inovando completamente? Até então não se tinha feito isso em termos de publicidade. Ele contratou 4.000 médicas e médicos e fez uma propaganda mostrando uma refeição matinal com ovos e bacon, com os médicos e médicas passando a mensagem para o público de que aquela refeição era nutritiva, era potente, era saudável. Vejam só como era a visão desse cara, a visão de publicidade, de comunicação de massa, de formação de consentimento, de consenso que ele tinha. É como se ele conseguisse alvejar os desejos, ao invés de focar em imagem, preço, né, do produto. Ele usou prestígio médico para criar a seguinte situação: aquilo ali era saudável, aquele alimento era bom para a saúde. Para além de ser saboroso ou barato, seja lá o que, ou bonito ou belo, era saudável. O breakfast surge, né, com esse trabalho do Edward Bernays. O terceiro episódio, que é muito interessante, que também relacionado à fabricação de consenso e sobre a visão que ele tinha, linguagem e desejo, linguagem e afetos, dessa manipulação, dessas operações psicológicas também que influenciavam o seu público, foi quando uma empresa que fazia bolos, esses bolos instantâneos que vendem em pó, que a pessoa só faz uma mistura, ele não estava vendendo e contrataram ele para começar a vender o produto. Ele examinou, olhou a caixa, olhou atrás onde havia a receita e ele teve uma grande sacada. Chegou para os donos do produto e falou: olha, vocês vão ter que acrescentar à receita que está escrita atrás da caixa um ovo na preparação. E deu certo. Qual foi a visão que ele teve? Foi que, na época, nos Estados Unidos da América, o público queria comprar aquele produto, sobre a ótica dele, sobre o estudo dele, era o público feminino e que estava talvez se sentindo meio alijado, meio colocado de fora da preparação daquele alimento, que era todo instantâneo, todo artificial. Ao colocar um ovo, né, as mulheres, em sua maioria, que foi o que ele entendeu, né, que aconteceria, se sentiriam participando da construção, da confecção desse alimento, além do ovo ser um símbolo, um signo da fertilidade. Né? Pois bem, esses 3 episódios ilustram essa ideia de fabricação de consentimento, e a gente tem que lembrar o seguinte: num dos livros do Bernays, no prefácio, na edição francesa, consta uma alusão a uma carta escrita por ele, por um amigo dele, para ele, na época da Segunda Guerra. Esse amigo teria ido na casa do Goebbels, aquele ministro de propaganda nazista, genocida, e encontrado livros do Bernays na biblioteca. Ou seja, as ideias dele sobre propaganda e comunicação em massa, vejam só a quem que influenciou ainda naquele período. Pois bem, no ano de 1954, eu acho que fica sacramentado, e o Coríbico narra isso no livro, sobre guerras híbridas, essa contribuição teórica e prática do Bernays para esse tipo de estratégia, quando ele vai participar, de um certo modo ativamente,
do golpe de Estado na Guatemala. Como é que isso ocorreu? Anos antes desse golpe, o Edward Bernays trabalhava com uma empresa estadunidense chamada United Fruits, que tinha muitas terras na Guatemala. Em 53 ou 52, se não me engano, o Jacobo Arbenz foi eleito democraticamente presidente da Guatemala e ele promoveu, em 1 ano e meio, 2 anos de governo, a desapropriação de algumas terras que não estavam sendo utilizadas por essa empresa estadunidense para que fossem distribuídas por trabalhadores para plantio. Essa empresa não gostou. O Edward Bernays acionou vários colegas jornalistas estadunidenses que começaram a fazer incursões na América Central e na Guatemala e forjaram bombas na mídia em formas de matérias inventadas inclusive, sobre atentados a bombas e tiros, eventos violentos, fazendo crer que a Guatemala vivia uma espécie de ambiente de terror comunista. Ou seja, a CIA, interessada que ficou na situação, conseguiu promover a derrubada do Jacobo Arbenz e esse golpe da Guatemala entrou para a história como um golpe onde já havia o plantio desse tipo de desestabilização forjada por instrumentos de linguagem midiáticos plantados. E o Edward Bernays, com suas teorias, com sua experiência vasta no campo, contribuiu decisivamente para isso. Então, pessoal, por hoje a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo, a gente retorna.